Era lá. Olá, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Alegria, mais uma segunda, mais uma live entre elas, com essas mulheres maravilhosas, lindas, Glória a super Deus. de Deus, né? Evangelista Marilza, pastora Valéria, hoje estamos Amém. juntas aqui para falar sobre a oração de Jabes, né? Olha, Deus parafuso aqui na minha oração, viu? Vou confessar para vocês que hoje a live promete. Vou ter que Amém. mudar minha oração depois desses vídeos aí. Ei, evangelista, fala aí para nós. É verdade. A gente, quando começa a buscar, né, informações através do conhecimento de Deus, aí o Espírito Santo traz informações assim que poucos têm acesso, né? É E aí verdade. você fala assim, nossa, hein? Como pode, né? Por quê? Essa palavra, eu fiquei meditando nela pelo fato de o escritor parar toda uma genealogia, citar todo o nome do clã e parar e falar disso, exatamente disso. Falei, gente, era importante, não tem como, apesar de que tudo que está aqui na Bíblia é importante, mas ele deu Sim. uma pausa, né? Ele deu uma pausa num assunto muito importante e trouxe essa oração. Falei, não é possível, tem alguma coisa aí nessa oração, né? Senão ele não ia parar de citar uma genealogia do clã de Judá para estar falando sobre a oração de Jabes. Então, a gente aprende muito, né? E normalmente isso traz chaves, traz entendimentos profundos, né? De caminhos que a gente antes não tinha noção de que era possível, né? É isso que a Bíblia, né, que a palavra traz. Ele traz a possibilidade de uma mudança naquilo que a gente faz normalmente. Exatamente. Pastora Valéria, mais uma vez conosco, que alegria tê-la conosco. Você é sempre Glória a muito Deus. bem-vinda Com aqui na certeza. nossa Amém. live, né? Fala para mim o que você achou desses vídeos aí da oração de Jabes. Paz, meninas. Que alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez juntas. Pastora Rose, vou ser bem sincera com você. Virou uma chave. Virou Amém. uma chave. A gente tem entendimento, né, sobre a oração de Jabes, que nós não devemos viver conformadas, às vezes, com a situação que nós estamos vivendo. Porque, às vezes, a gente fala, eu estou passando por isso, porque Deus quer nos tratar, quer nos forjar, amém, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar ali, passando por aquela dificuldade sem ter reação, né? Então, assim, Jabes me ensinou posicionamento, vamos orar, né? Deus conhece o seu coração, vamos nos posicionar e clamar a Ele. Não é errado nós pedirmos as bênçãos do Senhor, é errado Tá. nós usarmos de forma incorreta as bênçãos do Senhor. Isso é Exato. verdade. E também a gente que gosta muito de trabalhar a questão da intercessão, a gente tem que também vigiar, né? Porque a gente vai orar, a gente já começa a lembrar dos pedidos de oração, de fulano, de Bertano, já vai colocando todo mundo. De repente você orou lá um tempão e se esqueceu de você, né? Esqueceu de colocar as suas petições. Então, assim, eu fiz um propósito com Deus e de agora em diante eu vou ter um momento, vou escolher um momento que eu não vou fazer intercessão, vou orar pela minha vida, Glória a né? Deus. Os demais momentos do dia, aí sim, mas eu vou tirar um horário específico para que eu possa colocar a minha vida, né? Dar uma esquecidinha até nos de perto, colocar a minha vida, os meus projetos, a minha saúde, meu ministério. Achei assim muito assim, para mim também foi uma virada de chave, porque quando a gente se converte, a gente acaba sendo Jabes demais. A gente ora só pela gente mesmo, É né? verdade. Depois você começa a ter ministério, começa a entender, você começa a interceder, e de repente você viaja na intercessão de uma forma que você acaba tendo Jabes de menos, que aí você não ora nada por você, né? É bem importante mesmo. Mas eu gostaria que a Marisa falasse aqui para nós, aqui no primeiro vídeo, né? Ela fala da questão mesmo de ter parado
o autor ter parado de falar de um assunto, era um contexto longo, né? Era do clã de Judá, para poder inserir ali naquele meio a oração de Jabes. Eu me lembrei até da mulher do fluxo de sangue, né? Que também interrompeu ali a estrada de Jairo. Achei bem interessante. Na hora veio na minha mente, né? Então, como é que é essa questão? Não é egoísmo, então, a gente orar um tempo para orar por nós mesmos todos os dias? É verdade. Então, assim, eu percebi ali que o que eu entendi do ensinamento do Senhor, porque todo o processo há um ensinamento profundo acerca do acontecido, do fato acontecido, que foi isso, a oração de Jabes. E eu creio que Deus quis mostrar ali, principalmente para a tribo de Judá, porque se a gente for ver, o significado de Judá é adorador, né? É adorador, e tem outras, né? Também, louvor, tem só coisas excelentes, coisas maravilhosas. Aí no meio deles nasceu Jabes, que significa sofrimento, dor, alguém que vai causar dor. Então, eu creio que Jabes, no meio desse contexto todo, ele falou, não, eu não posso continuar dessa forma, até porque a gente entende que a cultura da época dizia que o nome significava tanto o presente quanto o passado e o futuro de uma pessoa, né? Estava escrito ali, e eu fiquei imaginando, porque se ele tinha um pai assim presente ou não, porque você percebe que quando Raquel queria colocar Benoni em Benjamim, o pai não deixou, falou, não, né? Jacó não deixou, falou assim, o nome dele vai ser Benjamim, não vai ser Benoni, que também significava um significado bem péssimo, né, para a época. Então, eu fiquei pensando nisso, se ele tinha alguém para defender na hora ou não, mas a forma dele buscar isso, você entende que se você for analisar a oração dele parte por parte, você entende que ele estava buscando algo que era promessa de Deus, mesmo, e que ele precisava tomar posse daquilo. Então, eu creio que Deus, nesse momento, o Espírito de Deus, instigou ele a fazer isso, falou assim, não, busca aquilo que já é teu, independente do nome que você tem ou não, você tem isso aí. Então, esse nome, esse peso do nome, não pode ser um empecilho para você ter as bênçãos, né? Tem isso tudo que eu já entreguei para o clã de Judá, que o próprio Jacó, né, impôs a mão nos filhos e declarou as bênçãos dos filhos lá em Gênesis 42, ali no final. Então, ele fazia parte dessa promessa. Sim. Além da promessa da tribo de Judá, ele também fazia parte da promessa de Abraão, de Isaac e Jacó. Exatamente. E isso não seria um empecilho. Então, a gente orar por aquilo que já que é promessa nossa, e por algum motivo, algum empecilho, algo está acontecendo, não é como se diz outro, não é errado. A gente precisa orar. A gente precisa buscar isso mesmo, porque às vezes a situação da vida, do dia a dia, impede a gente até de enxergar elas. A gente nem se lembra delas por um tempo. Então, o Senhor trouxe ao coração dele, eu creio, Maria, que o Espírito Santo de Deus trouxe isso ao coração dele. Ó, lembra da promessa. Ó, o que eu prometi para Judá. Aquilo não ia sair das mãos de Judá. Ó, o que eu prometi para Abraão. Então, as promessas eram muito grandes. Ele falou, então, não vou abrir mão disso. Achei bem interessante. O que você achou disso, pastora Valéria? Eu fiquei meditando na série e eu comecei a imaginar tudo o que Jabes viveu, né? O fardo que ele carregava, de ter um nome que causa sofrimento, que causa dores. Imagina o bullying que ele não deve ter vivido, né? Mas ele não se agarrou a isso. E o que ele fez? Ele se posicionou, ele não deixou que esse carimbo marcasse a vida dele. Ele se posicionou, se levantou e rogou ao Senhor. E eu fiquei imaginando as pessoas, né? Ele deveria chegar nos ambientes e ninguém queria a presença de Jabes. Era como se ele trouxesse uma maldição. E ele não se conformou. Na palavra fala que na sua família ele era o mais respeitado. E assim, é muito pouco que conta na Bíblia sobre Jabes. São 2 versículos.
mas que nos traz um aprendizado muito grande. Porque quando a gente está à frente de um fracasso, a gente desiste, né? A gente para às vezes, e fracasso, para mim, quer dizer desistência, você desistir daquilo. Não é o oposto do sucesso, né? Então, ele não desistiu, ele se posicionou, ele se levantou, ele não se conformou com aquilo. Levantou e buscou mesmo de Deus. E eu acredito que Deus abençoou porque conhecia o coração de Jabes. Sabia que ele estava se agarrando nas promessas do Senhor. Ele não queria aquelas bênçãos para ele provar nada para ninguém. Ele não queria aquelas bênçãos para ele pisar em ninguém. E nada disso. E eu creio que o Senhor faz isso conosco. Ele sonda o nosso coração e ele vê quando nós clamamos alguma coisa, ele vê qual é a intenção do nosso coração. Se nós nos agarramos na promessa dele ou se nós queremos provar para alguém que nós somos melhores, entendeu? Então, Deus sondou o coração de Jabes e sabia que o que ele queria era se agarrar nas promessas. Eu tinha respaldo, né? Eu Que também, ele estava buscando. Exatamente, eu entendi exatamente isso. Isso aí é que deu um church aqui na minha cabeça, entendeu? Por quê? O que nós fazemos? A gente murmura, a gente chora, a gente reclama, a gente fica triste, a gente fica depressiva, entendeu? Porque não está acontecendo, porque isso, cadê a promessa, o cumprimento da promessa, mas a gente se esquece de reivindicar, a gente se esquece de orar, a gente se esquece de colocar na presença de Deus e principalmente orar em cima da palavra. Da palavra, porque se a promessa está na palavra, então não tem nada mais poderoso do que orar em cima da palavra. Porque eu não posso orar em cima de suposições. Não, se Deus tem uma promessa na minha vida, e ele tem, porque a escolha de Deus não é o acaso para nós, ele tem uma promessa, né? E se Deus fala que ele mandou o Filho único, e o próprio Jesus declarou que ele veio para que eu e todas nós tivéssemos vida em abundância, então nós precisamos dessa vida abundante, que é exatamente aquilo que você nos fala aqui no segundo vídeo, né? Da oração de Jabes, onde ele pede abundância, e Deus concede, né? Porque ele pediu para Deus que ele queria ser muito abençoado. É verdade. E às vezes a gente fica até com vergonha de fazer uma oração assim, falar, nossa, será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou sendo... Exatamente. Então fala aí para nós, revela tudo, Marilza, não deixa nada no obscuro, porque nós vamos agarrar nessa bênção como se fosse o último tronco no meio do mar. É verdade. Então, assim, é interessante que se nós formos ver, o significado, ele não foi uma oração qualquer. Não foi aquela oração, ai, Senhor, me abençoe e tal, e não sei o quê, e aquela oração, né, que eu vou falar por mim, que antigamente fazia muito e tal, e aquela coisa, mas a palavra é clara, ela fala que exclamou. Quando nós entramos nessa palavra clamou, a gente vê que não foi algo ali de 3 segundos, porque o clamor, ele move o coração de Deus, a gente sabe disso. A oração, ela é ok, pá, mas ali a oração a gente sai. Agora, quando a gente entra num clamor, é porque existe uma necessidade mais profunda, algo desesperado para ser alcançado, né? Quando nós falamos milagre, da questão do clamor, né? Milagre, algo assim que porque eu oro quando eu vou concluir um negócio, porque Deus me capacitou para isso, Senhor, que vá tudo bem, né? Como ele exerce, Senhor, que vai tudo bem, eu encontrar a Rebeca lá para o Isaac, uma oração que, por quê? Porque Abraão já tinha clamado aquelas coisas, ele só foi na direção para alcançar concluir o pedido, né? Cumprir a missão. Agora, quando fala em clamor, falam de algo que nós, como seres humanos, não pode alcançar. Realizar. Só Deus libera esse milagre, né? Então, tem umas diferenças. Eu oro para sair de casa, Senhor, proteja aqui, tal. É algo que se eu for não for atravessar um sinal vermelho, nada, eu tô boa, porque a minha capacitação me corrige a ponto de eu não sofrer nada por conta da minha, né? Mas quando nós falamos de clamor, a gente entende que é algo mais profundo.
Então, eu percebo que hoje, se nós formos ver essa situação, poucos que entram no clamor, que é nas águas mais profundas do Senhor. Porque clamor, se chegou assim um ponto que você não tem saída, é um momento de desespero, você não vai ser um clamorzinho ali, às vezes você vai clamar com gemidos inexprimíveis e entra o Espírito Santo, isso. Então eu penso que a maior chave está na questão dessas bênçãos que Jabes fala, que é nossa, foi o clamor, né? Então o clamor fez com que ele acordasse todas as manhãs e pedisse as bênçãos do Senhor. Senhor, bênção, eu quero muitas, muitas bênçãos, com ousadia, sem ter aquele negócio, mas eu estou sendo egoísta para fazer isso. Não, Deus sabe da minha necessidade. A palavra fala que a gente tem que pedir e bater, né? E buscar, né? Entendeu? Então, a palavra já fala que a gente tem que se esforçar nesse ritmo, da questão da bênção do milagre, da bênção que só Deus pode dar. Então, eu creio que o segredo está aqui. E a gente faz muito pouco isso, para não dizer quase nada. Pastora Valéria, eu estou aqui pensando que eu vou começar essa madrugada. O que você acha? Não, eu tava refletindo, e eu cheguei a comentar com o pastor Josvaldo agora à tarde sobre isso. Se a gente parar para analisar, o Deus que Jabes fez o pedido é vivo e ele é hoje o mesmo Deus que nós servimos. Sim. Hebreus 13, 8, né? Exato. Foi atrás daquele que poderia resolver a situação dele. Né? Na palavra de Deus, lá em Mateus, não fala? Vinde a mim todos os que saem cansados e eu oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi isso que ele fez, ele entendeu. E ele foi atrás de quem poderia resolver. Isso que nós temos que fazer. Exatamente. Nós atrás de quem pode resolver, não é ficar, que nem a pastora Rose falou, reclamando, sabe, tomando aquele sentimento sempre de sofredor, de vitimista. Não, vamos nos posicionar, vamos orar, vamos clamar, né? Quando a gente fala clamar, realmente a gente clama por algo que nós não conseguimos realizar, né? Quem realiza esse impossível é Deus. Então, nós temos que nos posicionar como filhas do Senhor. Levantar, orar, falar, Senhor, na tua palavra diz, é promessa, eu tomo posse da sua promessa, eu estou aqui, eu estou clamando, sabe? Eu quero a prosperidade, eu quero bênção, eu quero a cura, eu quero transformação. É isso que nós temos como consciência. Ele entendeu, ele fez. Exatamente isso. E algo assim também muito interessante aqui no terceiro vídeo já, né? É que não só nós precisamos clamar, mas nós precisamos definir, né? Deus quer o nosso clamor com definição, não é aquela coisa subjetiva, né? Nós temos que fazer um clamor objetivo. Exatamente. Senhor, na área financeira, na área da saúde, na área do casamento, da família, enfim, dividir a nossa oração, ser muito clara com Deus, e definir o que nós queremos, até porque nós precisamos ter essa definição diante de Deus. Eu estou colocando o meu posicionamento, evangelista, ver se está de acordo com aquilo que você colocou. Eu entendi assim, que quando nós colocamos o nosso posicionamento diante de Deus, Deus conhece as intenções do nosso coração, como já disse a pastora Valéria, né? E aí, conforme nós pedimos, Deus vai nos concedendo, e muitas vezes nós nos esquecemos de colocar Deus no meio do negócio. Gente... Que aí o doce azeda. Exatamente. Na realidade, o Deus das bênçãos, ele é mais importante do que as bênçãos de Deus. Exato. É isso, evangelista, fala para nós. Exatamente, porque a gente percebe aqui, eu até penso que, eu acho que Jabes, ele poderia ter, olha eu aqui, né, é a palavra, né, mas é o que não é a Bíblia que diz, é Marisa que fala, né, a primeira crônica 4:550, é a crônica de Marilson agora. Então, a gente percebe que a preservação, né, e o livramento veio por último, né. Então, assim, na minha mente, puxa vida, teria que ser antes isso aí, né?
depois, mas enfim, mas ele orou assim que se o Senhor o abençoasse, o Senhor aumentasse o seu território, aí que veio, se a tua mão estiver comigo, né, para me preservar do mal. Então, por que a gente percebe, eu acho que foi proposital isso aqui, para a gente entender que muitas pessoas levantadas pelo Senhor, até fez a oração de Jabes, chegou só num ponto da oração, né? E o restante da oração, acredito que esqueceram de praticar. Chegou a um ponto que você vê grandes homens, mulheres de Deus, profetas, assim, que já foi no topo, e de repente caiu. De repente foi abatido, né? E aqui eu penso que faltou isso aqui. E a tua mão estivesse comigo, né, me preservando do mal. Porque ele tá entendendo que o mal vai chegar, independente da posição que ele está. Independente mais ainda, né? Porque o território dele foi ampliado. Ele era o mais ilustre dos seus irmãos, mesmo com o nome que ele tinha. Deus não trocou o nome, mas Deus fez dele mais ilustre do que os seus irmãos para provar que ele, como Pai Celestial, poderia fazer dele um sucesso. Porque ele era um homem inconformado com a condição que ele estava, né? Mas ele falou, não, mas que adianta eu ter tudo isso se a tua mão não estiver comigo? É que nem Moisés, Deus, que adianta o Senhor pôr o anjo aí na frente se o Senhor não for conosco? Nós não queremos o anjo, nós queremos o Senhor, né? Então, se para não tiver... para tudo. Para tudo, que agora eu quero entender uma vírgula aqui. Quer dizer que, independente de tudo que já aconteceu no nosso passado, da família que nós viemos, do nome que nós temos, daquilo que foi nos dito por homens que eu digo assim, homens, mulheres que tiveram ou que têm até hoje qualquer influência sobre nós, quando nós clamamos, o nosso clamor alcança o trono de Deus e Deus se levanta do seu trono para operar as suas maravilhas, as suas bênçãos. A palavra de Deus é soberana, a sorte muda completamente. Muda completamente. A sorte, né, é independente. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nosso Pai Celestial, o Abba Pai, ele criou todas as coisas. Ele formou nossos pais, formou nossa geração, nossa linhagem. E se eu não posso ter as bênçãos daqui, o Pai Celestial ele vai dar, que é promessa dele. Independente, né, do meu pai terreno. E eu creio que esse clamor de Jabes ultrapassou o nível natural. Ele estava buscando um nível sobrenatural mesmo. E Deus falou, eu posso fazer se você quiser. Eu, teu pai, que te gerou, que te formou, né? Eu posso fazer. Não temas, né? Eu sou contigo. Então, quando o Senhor fala isso, ele ultrapassa a paternidade terrena e entra nessa paternidade absoluta sobre nós, que é o Pai Celestial. Então, o que a gente precisa entender nessa oração de Jabes? Que tudo que o Senhor nos dá precisa ter ele no centro. Porque a gente pode se perder. Saul se perdeu. Sim. Recebeu uma coroa como um rei. Porque, apesar que Deus falou assim, o povo está querendo, mas já que está querendo, então eu vou dar um rei. Sim. Querendo ou não, Deus levantou Saul, né, para uma regeneração lá, que isso é um outro assunto, mas deu uma coroa para ele, mas Saul não manteve o Senhor no centro. Ele poderia ter sido um grande rei, independente, né? Independente. Então, a gente percebe que ele recebeu tudo, mas se perdeu no caminho. Então, nós, mulheres do altar do Senhor, nós queremos um ministério bombástico para bombar o inferno e encher o céu, com certeza. Que espalhe mundialmente, a gente ora, fala assim, Senhor, o Senhor falou que me daria as nações como herança. Mas e aí? O Senhor fala, você não pode fazer isso. Porque eu sei que... Entendeu? Nós temos essa graça hoje. O Senhor, ele ainda mantém essa segurança, que é a nossa própria segurança, né? E quando ele dá, a gente vai, caminha, e é uma bênção, é aquela coisa, mas de repente se perde dele. Não é ele que perde nós, é nós que perdemos ele, o Senhor. Né? Eu acho... nós falava, velho. Nós não vamos encontrar refúgio, fortaleza e nem socorro fora da presença de Deus. E é somente a presença dele que traz a ausência do inimigo. Sim. Certo?
eu começo a imaginar assim, a gente na frente do espelho. Quanto mais você se aproxima do espelho, maior você fica. Mas quanto mais você se afasta do espelho, menor você fica. Não é assim? Então, é a Isso. mesma coisa nós com o Senhor. Quanto mais a gente se aproxima dele, maior na presença dele, mais a presença do Espírito Santo, mais refúgio, mais fortaleza nós encontramos. E quando a gente se afasta do Senhor, menor a gente fica. É verdade. A Eu ia gente dizer que não consegue nada fora da presença e não vai manter até as bênçãos que eles nos dão se a gente sai da presença. A gente vê muitas pessoas clamando ao Senhor, o Senhor as recebendo, abençoa, recebe e depois se afasta. E aí depois... Eu vejo muito o naquelas grande segredo é campanhas, né? manter Jesus como manter o Senhor como verdadeiro sócio majoritário, em tudo. Exatamente. No casamento, nas Exatamente. finanças, no ministério, né? Tudo ele é o sócio majoritário, esse é o segredo. Exatamente. Então, assim, eu Muito vejo bom. nessa oração isso, né? Porque o Senhor, ele quer nos dar bênção e quer que ela frutifique e que fruto, porque ele fala que o fruto permaneça. Para permanecer, a gente sabe que por um tempo os servos lá dormiram e o diabo, o inimigo, veio e plantou o joio no meio do trigo, né? E aí acordava e falava assim, pai, quem que colocou isso aqui? E aí? Aí a gente vai ter que conviver com aquilo até Jesus vir para arrancar, porque só ele para fazer isso. Exatamente. E aí? Então, Agora, você entrou aqui no quarto vídeo num assunto bem delicado. Você disse não, a palavra diz, né? Que Jabes, como até a pastora Valéria já deu uma referência aí, ele foi mais ilustre que seus irmãos. E ele sabia que isso poderia causar uma situação familiar difícil. Né? E que a gente vê acontecer todo dia, toda hora, nas melhores famílias, né? E aí ele pediu para o Senhor, guarda-me dos males, livra-me, né? Livra-me das traições, livra das maledicências, livra-me da inveja, livra-me do orgulho, livra-me das contendas familiares, né? Quando a gente fala família, a gente não só fala da família de sangue, mas até da família de igreja, né? Dos nossos irmãos ministeriais, e, enfim, é um assunto muito delicado, infelizmente acontece, a gente não tem como não falar sobre isso, né? Eu vejo que é extremamente importante a gente vigiar em relação a essas situações, porque o inimigo, ele entra e intenta, né, diariamente contra todo o sucesso da nossa vida, né? Em qualquer área. E como é que você me fala sobre isso, Evangelista Marilza? O que eu vejo sobre isso é que as pessoas que vão fazer isso são pessoas que têm acesso a você. De alguma forma, você tem um tipo de relacionamento com ela, mesmo que distante. Então, vamos por um exemplo. Se você reforma a tua casa, ela fica bonita, tal, mas assim, a pessoa só olha que reformou, ficou linda. Fala assim, mas por que ela conseguiu fazer isso e eu não? Como que ficou? Mas ninguém sabe a situação que você passou 3, 4 anos guardando, que você tinha um foco, você tinha um propósito, e aí levanta, né? Aí você convida todo mundo para uma ação de graça na sua casa, porque você ficou feliz. É como a mulher que achou a dracma perdida, ficou feliz, e convidou todo mundo, né, para participar da graça, né, e aí a pessoa entra e já, nossa. Então, isso, as pessoas que sentem isso, pessoas próximas, então não se, como é que fala? Não se assuste, não se espante disso vir tão próximo de você, né, e ele visava isso, porque eu penso que o questionamento fala assim, mas como assim ele, com o nome desse, ele passou a vida inteira sendo, né, desprezado, tal, e como é que ele chegou nesse ponto? Como que foi isso? Então, ali eu vejo que Jabes orou por isso, Senhor, que eu não sofresse dor, né, que o Senhor
que o Senhor me livre da dor, que o Senhor me preserve do mal, porque ele tinha convicção de que iam se levantar. Só pelo fato dele ser mais ilustre, né? Porque se a Bíblia citou que Jabes era o mais ilustre dos irmãos dele, o que acontece? O que acontecia? Com certeza ele era um dos caras que ficava na porta da cidade, recebendo. Ele era ilustre, né? Então, quando você fala de pessoas de alta posição, pelo menos na cultura da época, de alta patente, até mesmo chefes de clãs, ficavam lá na porta da cidade. Né? Eles eram vistos, né? Precisavam ser vistos, né? Então, creio que ele, olha... Honrados, né? Exatamente. Então, ele deve ter passado poucas e boas. Então, a pessoa podia até se levantar para fazer o mal, a calúnia, mas ele falou que... Por que ele falou, não sentir dor? Eu não quero sentir dor. Me ajude, me livre, né? Para que eu não sofresse dor. Ou seja, a ponto dele sair da posição que Deus colocou ele e ir também para dentro dessa situação, porque muitas vezes as pessoas nos tiram do sério, as pessoas falam das suas bênções, né? Que você está recebendo do seu ministério. Ah, mas por que está pregando em tanta igreja? Não tem tanto cacife para isso. Ah, mas por que né? Ó, como é que o cabelo da pastora Valéria está bonito? Ó, a blusa, ó... Mas antigamente já não era assim, é porque a pastora Valéria descobriu o segredo de Jabes. A palavra de Deus revelou, né? A pastora Rose, eu. Então, é isso que acontece. Então, quando o Jabes fosse me tirador, para ele não entrar na vibe do povo, para não entrar na mesma condição mental de cada um de que se levantou para julgar ele. Então, eu podia até ser julgado, podia até falar ali, mas ele se preservou. A gente sabe que a aflição vai vir, que o sofrimento vai vir, que a acusação vai vir, que o inimigo está ali 24 horas te acusando, né? De alguma forma, vem dardos e tal. Ele falou, não, Senhor, o Senhor pode me preservar disso tudo. Não que não vai acontecer, mas ele está falando de uma preservação diferenciada, né? Comprei uma moto e não sabia. Então, é esse tipo de dor, porque não tem coisa mais terrível do que as suas dores emocionais. Por conta de uma parentela, por conta de um irmão de ministério, por conta de uma pessoa do trabalho. É isso, é essa preservação que Jabes estava buscando, porque ele ia passar por ela, assim como nós. Quando a gente entender esse pedido de Jabes, a gente vai entender. A pessoa pode até falar, mas você não vai chegar até você. Chega, mas não vai te causar dor. Porque há uma preservação de Deus aí na sua vida e nas suas emoções. Ele entendeu, né? É extremamente importante entender isso. Né? Como é que por está mais funcionando isso aí no seu coração, Valéria? Eu acho assim... Está precisando orar. O Jabes, ele entendeu que ele seria próspero, abundante, mas que não seria uma tarefa fácil. E existe males. E isso é para nós, no nosso dia a dia, isso na nossa vida profissional, isso na nossa vida ministerial. Nossa, que nem a Marilza falou. A pastora está pregando, a pastora está sendo convidada, a pastora... Mas e o preço que a pastora paga? Né? E o preço das noites acordadas, orando, jejuando, clamando, estudando, né? Então, assim, as pessoas precisam calçar os nossos sapatos e andar pelos nossos caminhos para saber o preço que nós temos pago, né? E quando a gente está perto de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, quem guarda nossas vidas, os nossos passos é Ele. Por mais que tentam nos derrubar, não consegue. Então, assim, Marilza, foi tremenda essa série de Jabes, virou realmente uma chave. Vou orar mais, pastora. Eu vou orar começar essa madrugada com uma campanha para mim mesma. Está fazendo campanha para quê, pastora? Para mim mesma. Sim. Então, assim, sim. É algo que eu gostaria de comentar também, que eu acredito que seja importantíssimo. Quando o Jabes, eu vejo aqui uma grande ousadia dele, um inconformismo assim santo, sabe? Aquele inconformismo santo mesmo, assim, que o Espírito Santo sacode por dentro e fala assim, não,
levanta aí, porque agora o negócio é mais simples. Então, eu vejo que tem algo aqui tão poderoso, que é quando ele fala assim, aumenta meu território. Ele está falando de terra. Eu ia falar Ousadia, exatamente né? sobre isso. Ousadia. Né? Então, assim, a gente precisa falar que nós viveremos bênçãos celestiais e terrenos, né? Comereis o melhor da terra, a terra, porque essa terra do Senhor deu para nós cuidarmos, e cada alimento que chega na nossa mesa, ele nasce da terra, ele é produzido na terra. Então, o Senhor deu autoridade no Éden para que nós tivéssemos isso, tanto da terra, quanto da água, quanto do ar. Era a autoridade que ele deu para Adão, lá no Gênesis, sobre todas as coisas dessa terra, né? Porque o maligno não pode estar, mas a terra é nossa. O Senhor nos deu autoridade para administrar essa terra, né? Então, quando Jabes com ousadia fala assim, mas para que Jabes quer com terra, né? Não, eu quero o Senhor. Mas existe, a gente precisa entender que quando Jabes queria aumentar o território, ele estava aumentando o território de Judá, ele estava aumentando o território de Jesus, ele estava aumentando o território da salvação, ele estava aumentando o território das bênçãos Glória celestiais. a Deus. Que o sangue de Jesus ia trazer. Entendeu? Glória a Deus. Então, quando nós oramos na nossa empresa, porque quanto mais terra, eu tinha que ter, porque Deus falou assim, olha as limitações dessa terra que é tua, é de vocês. Essa promessa foi para Abraão, essa promessa era de Judá também, era de Jabes, essa promessa é nossa também. Então, quando Jabes orou isso, ele orou assim com uma ousadia incrível, porque você percebe que já não era mais nada assim, mas não que não era celestial, mas que era algo assim, claro e específico, o meu território. Porque a gente vê a divisão dos clãs, aqui dentro de Judá, havia divisões dentro de Judá, porque a gente vê quando Acã cometeu o pecado lá de Jericó, você vê que Deus pegou as tribos e identificou Judá, e de Judá ele foi descendo a família. Foi descendo as famílias dentro de Judá, até chegar na família de quem? De Caleb. Coitado do Caleb. Oh, meu misericórdia. Pegou a família de Caleb e chegou a Acã. Entendeu? Então, assim, nós cristãos, o que o Senhor fala? Maria, o que eu entendo que o Senhor fala? Que nós devemos aumentar o nosso território. Porque quando a pastora ora pela empresa, a pastora Rose ora lá pelo Doter, quando eu oro pelas coisas que eu quero fazer, o Senhor aumenta esse território, porque os cristãos do Senhor têm que tomar posse disso. Sim. Tem que entrar nisso aí. Então, a gente tem que ter uma ousadia mesmo, uma visão natural daqui, com embasamento celestial da palavra do Senhor em cima. Né? Porque a gente não pode viver algo minguado, né? Que o inimigo acaba fazendo isso conosco, né? Destrói os sonhos, né? Denise está aqui, Denise faz as coisinhas dela, mas orar, Senhor, amplia aqui meu território. O Senhor vai... E o Senhor, eu tenho certeza, o Senhor vai revelar uma receita exclusiva dos céus que só a Denise vai fazer esse alimento. Vai ter um segredo tão absoluto nos que a gente sabe que tem uma tribo que tem esse dom dos alimentos, né? Então, então, a gente tem que ter esse discernimento, essa ousadia de orar a Deus, falar, Senhor, me dê uma receita especial do céu, que eu vou fazer aqui uma comida, e o povo vai comer, vai amar tanto essa comida e vai fazer tão bem. Esse é o segredo do território ampliado. Isso é aumentar o território, né? Exatamente, né? Então, quando nós despertamos para isso, o Senhor abre assim as portas, assim, escancara, fala assim, opa, ela descobriu para que tem que aumentar o território. Não que não seja, né? Entenda o que eu estou falando. A intenção de aumentar o território não é para você comprar 10 carros e pôr na tua garagem. Não é para isso. O Senhor vai abrir o teu território, né? Você vai ter seus carros, porque nós somos filhos do rei, né? Nós somos mulheres amadas do Senhor, nós vamos ter o melhor, mas não é isso que o Senhor está falando de território, ele está falando território, que ele vai aumentar o território para o reino. Como que eu quero aumentar o meu território para o reino? Assim, assado. Então, Chaves falou, não, nós precisamos aumentar esse território, eu preciso aumentar. Então, esse é o segredo da questão dele. Você olha aqui, a única coisa que você vê terreno é isso aqui, na oração dele. Senhor, aumenta o meu território. Então, eu entendi aqui, nesse ponto, Marilza, que aqui tem um segredo muito forte do Senhor,
E Deus conhece o nosso coração quando nós pedimos para aumentar o nosso território, aumentar a nossa renda, né? Aumentar, tem que ter um objetivo, e esse objetivo ele não pode ser primeiramente pessoal, ele tem que ser primeiramente para o reino, né? O pessoal é uma consequência que você vai ter, é uma consequência. Obviamente, você vai ter uma vida melhor, você vai usufruir de muito mais daquilo que Deus tem, mas quando o seu objetivo é aumentar o território, o seu território, para que o reino de Deus seja abençoado. Porque se esse não for o seu maior objetivo, não tem por que Deus te abençoar. Deus vai te enriquecer para quê? Só para você ser a bonitinha? A rica? Ele sonda o coração. Exatamente. Então, o objetivo principal tem que ser para que o reino de Deus cresça através da sua vida. Através daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Você vai ser uma grande administradora das coisas do reino. Amém. Não é isso? Amém. Entendi dessa forma. Sim, com certeza. Porque essa ampliação de território que Jabes falou era isso. Quanto mais ele estivesse, até porque ele não estava pedindo nada de que não fosse promessa. Sim. Né? Era promessa do Senhor. Só fala, olha, vê se você consegue ver a distância do que eu vou te dar. Conta as estrelas, conta a areia. Então, existe inimigo com território ainda que é nosso, que a gente precisa tomar posse. Vamos tomar. Exatamente. Valéria, o que você fala disso para nós? Você está abismada aí, vendo que você não, está... A minha cabeça está viajando aqui, vocês não têm noção. Primeiro, as pessoas têm uma noção de que servo do Senhor, ele tem que viver mendigando. Verdade. Se o servo do Senhor, ele tem um carro melhor, ele está roubando. Então, ele tem que andar de pé no chão, de chinelinho, né? Se a igreja é uma igreja bonita, o pastor está roubando. Se o pastor é abençoado, o pastor está roubando. E isso, nós servimos a um Deus do dono do ouro e da prata. Né? E a minha cabeça ficou viajando aqui, marido, enquanto vocês estavam conversando, a minha cabeça está viajando. E, às vezes, o irmão, ele é abençoado, Deus dá o que ele tanto quer, ele quer uma casa legal, e quando Deus o abençoa, ele fecha a porta para a obra. Uhum. Aí as pessoas não são convidadas a ir mais na sua casa porque vai sujar o sofá novo, vai quebrar o vaso novo, entendeu? E, às vezes, a gente pede um carro melhor, porque a gente andava num carro que às vezes quebrava no meio do caminho, e quando Deus nos abençoa, a gente não dá mais carona para o irmão ir para a igreja, a gente não serve mais a obra do Senhor. Então, assim, como que ele vai alargar o nosso território se o nosso coração está em nós e não nas coisas do reino? Então, assim, o Senhor, ele sonda, ele conhecia Jabes, ele sonda o nosso coração, ele vai nos dar, ele vai nos abençoar. Sabe, nós temos que ter entendimento que tudo que nós temos e possuímos é de Deus. Foi Ele que nos abençoou, graças a Ele nós temos. Né? Então, assim, nós temos que ter entendimento disso, que alargar o nosso território é servi-lo, as coisas que nós possuímos, que Ele nos deu, é para a obra dEle, é para servir, é para abençoar outros. E, às vezes, nós, como cristãos, nós estamos numa posição melhor e a gente passa pelo irmão na rua, e às vezes um irmão de fé, e a gente pisa como se fosse uma barata que tivesse ali, né? Vira a cara, não olha, não tem amor, e aí? Então, eu acho que até isso nós precisamos entender por que Deus abençoou Jabes. Eu vejo aqui algo também incrível, sabe? Eu acho que o mais incrível de todos, de toda essa leitura, de toda a nossa conversa. Estão tudo sentada, né? Glória a Deus por isso. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Que quando alguém justo, alguém inconformado, levanta um clamor, Deus para de contar até a genealogia para contar do cara. Para tudo. Olha, eu fiquei assim, olha,
eu fiquei até meio assim triste comigo mesmo, eu falei assim, quantas vezes eu tenho tocado tanto o coração de Deus para ele parar tudo, falar, eita, agora eu senti algo aqui me tocando, entendeu? Então, assim, isso aqui acabou virando o espeto lá do tabernáculo, né? Que a gente... Não sei se a pastora vai trazer essa... Acho que é muito estudo. Acabou virando isso. E Se entregou, uns pastora. dias... eu fiquei uns dias, assim, umas noites, falando assim, oh, meu Deus, como que pode, né? Eu com as minhas oraçõezinhas, furreca, né? Eu comecei a colocar termômetro nas minhas orações. Eu falei, não, oração é com ação. Então, eu tenho que entender o que é clamor, o que é oração. Aí fui orar, fui buscar e fui clamar. Nossa, você derruba o teto no chão. E é aquela coisa. Então, a gente precisa ver a dimensão da onde chega o nosso clamor, a nossa oração. Oração, como nós já explicamos, é algo que você vai orar para concluir, porque é uma oração com ação. É oração, né? Então, você ora para concluir aquela missão que o Senhor te deu. Agora, quando é o clamor para os céus, para ouvir. Os céus para nos ouvir, quando nós clamamos. Foi isso que aconteceu, né? Parou. O que você disse aí deixa a gente muito pensativa mesmo, né? Mas eu entendo, sabe, que, como eu falei lá no princípio da nossa live, a gente se acostuma tanto na questão da intercessão que a gente se coloca de lado, né? Eu não vejo nem que a nossa oração na realidade, a gente só tem orado, a gente não tem clamado para as nossas vidas. Exato. Né? A gente tem orado, como você disse, para quando levanta, para quando vai deitar, para quando vai sair de casa, né? Aquela oração rápida, Senhor, sim. Me protege, me livra do mal, do acidente, do incidente e tal. Mas aquele clamor mesmo, aquele tempo no secreto de Deus, não na intercessão, mas no clamor pessoal, a gente acaba deixando muito de lado. E não é isso que Deus quer, né? Porque nós não somos só um canal de bênção, não somos só um instrumento de uso do Senhor para outras vidas. O Senhor também quer nos abençoar, porque o Senhor quer fazer que a nossa vida também seja bênção para o outro. O Senhor quer que não somente eu seja bênção na vida de alguém, orando e clamando, intercedendo pela vida daquela pessoa, mas o Senhor quer que eu seja bênção na vida de alguém, abençoando de uma forma mais efetiva, mais direta, né? Tipo, alguém precisa de um botijão de gás. Não que eu bote meu joelho no chão, Senhor, eu não tenho como abençoar minha irmã com um botijão de gás, mas leva alguém para abençoar. Não, o Senhor quer que eu tenha abençoar. Exato. Com um botijão de gás, com um sacolão, com até mesmo a irmã está lá, está chovendo mais dentro da casa dela do que fora. O Senhor quer que eu tenha condições de ir lá e falar, não, irmã, vamos lá, o que precisa? Né? Vamos comprar telha nova, vamos dar um jeito nesse telhado aí, vamos acabar com essas goteiras aí dentro da sua casa. Porque o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que nós nos satisfazemos, ficamos felizinhas da vida, porque a gente é mulher de oração, e a gente bota o joelho no chão, e a gente ora, e quando a irmã dá testemunho, pastora, evangelista, vocês oraram, e Deus mandou alguém, supriu a minha necessidade. Não, para tudo. Eu quero suprir a necessidade de alguém. Não quero só orar, eu quero ser a abençoadora, eu quero ser a pessoa que vai chegar lá e vai falar, não, como é? Que precisa, né? Independente do valor. Por quê? Porque o Senhor tem colocado para mim administrar valores, o Senhor tem colocado para eu administrar riquezas, abençoar a vida de outras pessoas através daquilo que Ele tem confiado nas minhas mãos. Isso não é egoísmo, não, né? Não, porque Paulo fala, eu recebi e também vos entreguei. Então, eu preciso receber para poder entregar. E se eu não estou entregando, é porque eu não estou buscando.
Então, para nós. Mas Mateus fala, né? 21, 22. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, exatamente. Não é egoísmo. Egoísmo seria se vivendo... você quisesse para você somente. Se nós estamos vivendo os critérios, né? Porque no 5º vídeo você diz que Deus quer abençoar a todos, sem exceção, todos os seus filhos, né? Então, o que precisa? Nós precisamos obedecer os critérios de Deus. Eu vejo que os critérios de Deus estão exatamente na obediência. Com certeza. Então, se nós estamos tendo uma vida de obediência, a gente está cumprindo os critérios para fazer a oração de Jabes. É verdade. Verdade. Concordam comigo? Com certeza. Então, olha... Princípio, né? Princípios. Quebrou princípio, já era. Então, a gente tem isso muito claro, né? Eu tenho, domingo passado, no estudo da fé que estamos fazendo, eu falei, a lei, ela só é acionada quando eu saio da obediência. Porque a graça veio para gerar em nós a não pecar. Mas se eu peco, por isso que Jesus fala, a lei é boa, ela é boa, mas ela só vai ser acionada, você só vai andar na lei se você andar fora da palavra do Senhor. Aí não tem como. Então, o senhor, aí os outros falam, ele veio para tirar a lei. Não, a lei ele é boa, ele cumpriu, mas ele fala, se você entrar na graça, se você entender o que é graça, antes de você ir lá e fofocar do seu irmão, você vai parar. Fala, não estou fazendo errado. Aí você está na graça, porque você não vai fazer aquilo acontecer. Aí, se você fazer aquilo acontecer, vai entrar a lei cobrando de você aquilo que você fez, porque você plantou um vento. Semeadura. Semeadura. Entendeu? Então, é esse negócio que é. Então, quando aqui eu vejo que essa oração de Jabes, ela é um abrir de olhos para nós mesmo, né? Porque aqui tem todo o critério que a gente precisa para as bênçãos do Senhor. E a obediência é o critério principal para tudo isso. Porque quando ele se posicionou para orar e clamar, ele falou assim, eu vou obedecer. Porque para mim ter as bênçãos do Senhor, eu preciso estar obedecendo. Porque eu preciso não quebrar o princípio delas. Para o Senhor aumentar o meu território, eu tenho que alimentar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Eu tenho que levar a primícia. Tudo isso entrou no território. Entendeu? Que ele tinha que fazer aqui na Terra, porque ele resolveu ser obediente, ele resolveu andar nos princípios que Deus colocou ali para eles, né? Então, ele já sabia que ele ia ter que fazer tudo isso, ele já sabia que... Então, aí vem a questão da mão do Senhor, e preservar ele da dor foi o resultado da obediência dele acerca de cumprir os princípios de Deus aqui na Terra. Amém. Amém. Olha, quando eu... falo principalmente com as intercessoras do Simplesmente Mulher, com o grupo de jejum, é que nós precisamos não só passar o olho na Bíblia, nós precisamos estudar. Olha, eu já li quantas vezes, já ouvi mensagens a respeito da oração de Jabes, né? Tanto que 2 versículos deu um start em nós, e eu acredito e quero crer no meu coração que todos que vão assistir esta live, vão assistir os vídeos, né, vão ter o mesmo start, vão ter suas vidas transformadas, uma mudança no seu clamor, uma mudança de visão daquilo que Deus tem, através daquilo que Jabes nos ensina. Como disse a pastora Valéria, a Bíblia fala tão pouco a respeito de Jabes, mas tão suficiente para criar esse borborinho todo, né, nas nossas vidas, fazer a gente parar tudo e falar, não, eu preciso pensar, refletir, estudar um pouco mais, aprofundar, entender, mudar o meu caminho, ter realmente obediência, respeitar os princípios, os critérios do Senhor, para poder me fazer parte do cumprimento dessas promessas de Deus na minha vida. Bênção, maravilha mesmo.
a gente tem... O Espírito Santo de Deus é tremendo, né? Cada segunda-feira aqui a gente está falando de um assunto tão diferente do outro, mas a gente tem aprendido tanto e tem sido, assim, tão valoroso, né? Tem mudado tanto o direcionamento de vidas, que a gente só tem que agradecer mesmo ao Senhor por esse tempo, por esses estudos, por esses vídeos, né? Que, a princípio, quando a gente... Eu lembro lá atrás, quando a gente conversou a respeito de fazer, nós não tínhamos noção, né, do rebuliço na nossa vida. Eu não estou falando nem da vida de outras pessoas, na nossa vida. Isso poderia estar causando. Eu quero louvar e agradecer a Deus, ao Espírito Santo do Senhor, por nos conduzir de uma maneira tão poderosa aos entendimentos da palavra de Deus. Como é que tem sido isso para você, pastora Valéria, que está aí novinha nesse ministério? Nossa, gente, eu estou emocionada. Ai, Deus. Segurando aqui O o Espírito espírito. Santo é tremendo, né? E cada dia que passa, eu fico mais feliz, eu fico mais grata a Deus, mais eu amo, mais eu quero servir, mais eu quero conhecer Deus. Pastor, eu tenho 12 anos de ministério já, mas ao longo desse período, hoje, o meu relacionamento com Deus, ele é tão diferente. Hoje eu conheço tanto o Senhor como Pai. Hoje eu amo, eu amo, eu amo estar na presença de Deus. Hoje eu não consigo viver sem o Senhor. Hoje eu entendo porque eu cheguei até aqui. O processo não é fácil, né? Mas não consigo viver mais sem meu Deus. Não consigo, pastor. Eu Amém. tô emocionada com a nossa live. Eu estou tocada mesmo, o Espírito Santo me tocou. Eu falei, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é tremendo, como a tua palavra nos renova, como ela nos traz vida, como ela transforma, como ela muda, né? Então, assim, Deus é intencional em tudo. Em Eu tudo. estou tocada, eu estou tocada. Amém. Eu também estou muito feliz mesmo. Mas parece que a gente começou há 2 minutos atrás e nós já fechamos o nosso tempo de live, né? Eu quero crer no meu coração que nós conseguimos realmente passar aquilo que os vídeos, né, através da palavra de Deus, trouxe ao nosso coração, e cada pessoa que for ver esta live tenha curiosidade de assistir os vídeos também, que estão mais explicados, né, que estão cada vídeo aí com a sua explicação mais longa, com um entendimento maior, né, e que você possa desfrutar. Agora eu quero convidar a pastora Valéria para dar as suas considerações finais. Nós já chegamos ao final da nossa live, é uma pena. Que nós possamos, né, pastora, vivemos como Jabes, nós nos posicionarmos. Precisamos deixar de ser vitimista, precisamos nos agarrar às promessas do Senhor, precisamos nos posicionar, termos ousadia, mas lembrarmos que nós precisamos ser obedientes, nós precisamos viver os princípios. As promessas irão se cumprir, todas elas, mas nós precisamos ser obedientes, precisamos fazer aquilo que Deus espera de nós. E aí é só ampliar o nosso território, é só abençoar. Amém. Evangelista Marilza, suas considerações finais, parabéns pelos vídeos, viu? Muito bom mesmo. Eu achei que esse mas não ficou tão bom, assim, ficou tão claro, né? Para mim não tinha ficado, mas amém. Porque, olha, assim, para você que está vendo esse vídeo, se você não entendeu nada, se você entender isso que eu vou falar agora, já basta. Entenda que o nosso Pai Celestial, ele é nosso Pai eterno. Amém. E ele fala, será que existe algo impossível que eu não possa fazer por você? É essa palavra que eu quero que se não ficou nada, que fique essa. Que não importa a situação hoje,
como está hoje você. Se você chegar diante do Senhor, ele vai abrir os braços, porque a mão dele não está encolhida, para que ele não possa abençoar, né? E ele vai com certeza mudar a sua história, como tem mudado a nossa história aqui. A vida da pastora Rose, que eu acompanho agora, a pastora Valéria, até que eu falei para ela esse dia, eu falei assim, pastora, olha, quando eu te conheci, o Espírito Santo gerou um amor tão grande no meu coração por você, pelo seu sorriso, pela sua vida. Eu olhei assim, eu gostei de cara, sabe uma pessoa que você gosta, ele ama de cara, assim. Foi que eu olha, senti. Marilza é difícil, hein? Marilza é má. Então, se a gente entender que o Pai, o nosso Pai Celestial, ele está ali, a nossa espera, a nossa disposição já é o suficiente. Como ele mudou a vida de Jabes, sem mudar o nome dele, para dizer que ele é Deus, o que ele não fará por nós, né? Que Deus abençoe. Verdade. E se prepara, os vídeos já estão sendo postados essa semana, porque o tabernáculo, você achou que Jabes era top, o tabernáculo é top dos tops da galáxia. Amém. Gente do céu, prepara a cadeira que vocês não levantar para o teto, porque tabernáculo é uma caminhada, não é para qualquer cabeça essa caminhada. Amém. E eu creio que vai ser poder de Deus aqui na terra mesmo, ajudando mais ainda a nos formar como excelentes na presença do Senhor, porque o Senhor busca excelentes adoradores. E é isso que vai acontecer, em nome de Jesus. Beijo. Amém. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nesta live, né? Falando desta palavra poderosa. Agradecer imensamente, pastora Valéria, nossa convidada mais que especial, né? Você sempre, sempre muito bem-vinda, amada do nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos clamar, porque Deus manda alargar as estacas da nossa tenda. Isso mesmo, amplia. O território será ampliado em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Evangelista Marilza, é difícil falar de você, porque eu amo tanto, então fico só rasgando cedo, né? Mas muito obrigada mesmo, obrigada pelo tempo que você tem dispensado no estudo da palavra e com esse desejo enorme de estar sempre compartilhando aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, com as nossas vidas e a vida de todas aquelas que buscam, né? Porque a gente tem se disponibilizado, mas nós não podemos obrigar ninguém a querer, né? Nós nos disponibilizamos, aquelas que querem, aquelas que recebem, estão sendo muito, muito abençoadas, eu creio nisso, né? Então, Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa. Eu vou aproveitar e vou clamar para você voltar logo para Cuiabá, Regina, que me mate aí, não tem problema, né? Vai ser bênção, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. A todas vocês que estiveram conosco aqui ao vivo, né? Regina está me ouvindo aí, Denise Mandalva entrou, né? Ana Paula, glória a Deus pela vida de todas vocês, você que vai nos ver daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida e que essa palavra também se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Até segunda-feira nós vamos estar aqui com o Tabernáculo. Beijo grande para todo mundo. Obrigada, meninas. Tchau.